Bom dia, povo de Deus, tudo bem com você? Hoje, dia 2 de dezembro de 2021, estamos iniciando mais uma palavra do dia, hoje estudando Marcos capítulo de número 2, e eu quero que o Espírito Santo de Deus te abrace nesta manhã, que você seja muito bem-vindo em o nome de Jesus. Já aproveita, você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, já ativa o sininho das notificações, já deixa o teu like, o teu joinha, o teu gostei, para que você possa ser notificado todas as vezes que a gente entrar aqui ao vivo, tá ok? Graças a Deus, nós todos os dias às 6 da manhã estamos aqui na Palavra de Fé e todos os dias às 6 da tarde na Oração do Milagre. Hoje nós vamos completar o 4º dia da campanha do Salmo 1 às 6 horas da tarde. Você não pode ficar de fora, tá bom? Papel e caneta já tá na mão, gente? Já pegou a Bíblia? Já pegou o papel? Já pegou a caneta? Para a gente estudar Marcos capítulo de número 2. E aí a gente vai ler Marcos capítulo de número 2. Vamos lá? A parábola, o paralítico de Cafarnaum, melhor dizendo, paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto da porta eles cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com eles conduzido um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriu o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta, toma a tua cama e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra, poder de perdoar pecado, disse ao paralítico: Aí te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. A vocação de Levi. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, assentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando assentado à mesa em casa deste, também estavam assentados à mesa com Jesus os seus discípulos, muitos publicanos, pecadores, porque eram muitos os que tinham seguido. E os escribas e os fariseus, vendo o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes.
Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. O jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram-lhe: por que jejumam os discípulos de João e os dos fariseus e não jejumam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem porventura o filho das bodas jejumar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo esposa, não podem jejumar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão aqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo romperá o velho e a rotura ficará maior. Ninguém põe vinho novo em odre velho, do contrário, o vinho novo rompe os odres e estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Jesus é o Senhor do sábado. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, e os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando estava necessitado e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não lhe era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? Disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem, até do sábado, é o Senhor. A explicação do capítulo de número 2 do Evangelho de Marcos é muito simples. Nós já lemos algumas passagens dessa no Evangelho de Mateus. Jesus, após iniciar no capítulo 1 seu ministério, perceba que no capítulo 1 Jesus vai ser conduzido ao Jordão, vai ser batizado por João, o conhecido como João Batista. No próprio capítulo 1, Jesus vai descer as águas, vai ser visitado pelo Espírito Santo e ser tentado pelo diabo. Nos primeiros capítulos, Jesus vai agora reunir os seus discípulos, começar a reunir ali Pedro, Tiago, João, e vai fazer as suas primeiras aparições curando. Eu li aqui com vocês ontem que a primeira aparição de cura aqui de Jesus no capítulo 1 de Marcos é que Jesus vem curando o endemoniado de Cafarnaum. Depois Jesus cura a sogra de Pedro e muitos outros que estavam doentes e endemoniados, cura aquele leproso, torna aquele leproso limpo. E no capítulo 2, Jesus ainda em Cafarnaum, ele vai continuar operando milagre. A Bíblia diz que Jesus está em um local pregando e a casa muito cheia, muito lotada. E eles trouxeram 4 moços, trouxeram um paralítico em uma cama e tentaram entrar pela porta, só que a casa estava muito lotada, não tinha como entrar. Pela janela também não tinha como entrar e eles desceram o paralítico pelo telhado, então ele foi curado por Jesus. Ali começa a perseguição dos fariseus contra Jesus. Muitos perguntando, mas quem é esse que cura, que perdoa pecado? Ali começam algumas blasfêmias contra o ministério de Jesus. Enquanto uns blasfemavam, outros glorificavam, crendo que Jesus era o Cristo. E no próprio capítulo 2, do verso 13 para frente, Jesus vai continuar recrutando os seus discípulos. Ali Jesus vai passar pela alfândega, vai recrutar mais um discípulo que era cobrador de imposto, vai para sua casa, vai assentar na sua mesa, comer com ele, querendo ou não. Quando Jesus estava sentado à mesa, reuniram-se muitos
publicanos, muitos pecadores, muitas pessoas que tinham curiosidade de ouvir a palavra, e ele foi pregando e propagando a palavra para aquelas pessoas, e os fariseus começaram a indagar: como é que pode um homem que se diz tão santo, diz que é o Filho de Deus, diz que é profeta, sentar para comer com os pecadores? Então Jesus vai trazer uma palavra um pouco dura. Jesus vai dizer: eu posso me assentar para comer com os publicanos e os pecadores, porque eu vim para trazer remédio para os doentes, não foi para os sãos. Então aqui Jesus começa a propagar o evangelho para os desfavorecidos, para aqueles que ninguém queria pregar, os que já pelos fariseus e saduceus e doutores da lei já estavam condenados ao inferno. Então Jesus começa a pregar para essas pessoas o reino de Deus e o arrependimento. Do versículo 18 ao versículo 22, os fariseus mais uma vez entram em ação, especulando Jesus, porque os discípulos de João jejuavam, os discípulos dos fariseus jejuavam, e por que os discípulos de Jesus não jejuavam? Então Jesus vai trazer uma palavra um pouco dura. Ele vai dizer: olha, tá certo os discípulos de João jejuarem, tá certo os discípulos dos fariseus jejuarem, os meus discípulos não jejuam porque estão comigo, mas o dia que eu for tirado, que eu não estiver com eles, então eles jejuarão. Do versículo 23 ao versículo 28, a gente encerra o capítulo 2. Jesus vem pregando acerca do sábado. Aqui no final do capítulo 2, Jesus vai chegar em uma seara com seus discípulos, e os discípulos têm fome. Então eles vão descer a seara, colher alguns milhos, algumas espigas e vão comer. Eles vão ser perseguidos pelos fariseus porque, primeiro, era sábado, e no sábado havia uma proibição na lei de Moisés, que não podia vender, nem receber, nem plantar e nem colher. Então os discípulos colheram espigas e comeram. Os fariseus vieram e disseram: Uai, Jesus, o Senhor não é o mestre, não é o Messias? Como é que o Senhor deixa os discípulos do Senhor fazer o que não é lícito no sábado? Então Jesus vai responder com a palavra também um pouco dura. Jesus vai dizer: olha, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Eu quero que vocês saibam que o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Então, Jesus, por muitas vezes, você pode perceber na Bíblia que Jesus vai ser perseguido, vai ser injuriado, vai ser maltratado, porque os fariseus e os saduceus é aquele tipo de gente que não faz a obra, que não acredita na palavra, mas sempre quer atrapalhar o reino de Deus de ser propagado. Mas que nós possamos seguir o exemplo de Jesus. Jesus nunca parou, sempre rebateu os fariseus, continuou curando, continuou recrutando os seus discípulos, continuou fazendo a obra. Por isso que Jesus, ele foi alguém que nunca parou, nunca desistiu e nos deu exemplo até o último momento na sua morte de cruz, como nós devemos ser como igreja, não parando, não desistindo, rompendo as críticas, as adversidades, rompendo essa perseguição da parte dos religiosos, dos fariseus, e fazendo a vontade de Deus. Amém? Essa é a palavra do dia de hoje. Daqui a pouco, logo mais às 18 horas, eu espero você aqui para a gente orar no altar das 18 horas. Amanhã nós vamos estudar o capítulo 3 do Evangelho de Marcos e vai ser bênção esse mês de dezembro, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Coloca a tua mão em sinal de receber. Hoje eu quero te abençoar com a bênção apostólica. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre os teus bens, sobre os teus animais e sobre tudo que você possui. Que a bênção de Deus esteja sobre você e você diz amém e diga graças a Deus.
Não esquece de deixar o teu like, o teu gostei, teu pedido de oração e teu comentário. É muito importante para nós, tá bom? Beijo no teu coração e até daqui a pouco no momento da oração. Fica na paz.